Existe um fenômeno silencioso que ocorre no exato intervalo entre um impulso e uma ação. É um espaço de tempo quase imperceptível, medido em milissegundos, onde a estrutura lógica do cérebro luta contra uma descarga imediata de necessidade. O problema é que, na maioria das vezes, essa luta termina antes mesmo de você perceber que ela começou. O custo desse intervalo perdido não é uma falha moral ou falta de força de vontade, mas um desgaste acumulado na capacidade de sustentar o foco sob pressão. Quando esse espaço encolhe, o seu comportamento deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser apenas uma resposta a um estímulo externo ou interno. Nesta investigação, vamos explorar o que acontece com a mente quando a pressão aumenta a ponto de o controle ser substituído pelo automatismo. O foco não é o sucesso ou o autodomínio como um conceito abstrato, mas o mecanismo físico e psicológico que faz com que, sob estresse ou cansaço, você perca a capacidade de parar e avaliar a situação antes de agir. Existe um limite real onde a racionalidade cede lugar à urgência, e entender como esse mecanismo funciona é a única forma de recuperar a autonomia sobre as próprias decisões. O primeiro sintoma de que o autodomínio está sendo corroído não é o erro em si, mas a velocidade com que a pessoa reage a qualquer desconforto. Em ambientes de alta pressão, o cérebro humano busca atalhos. Quando você sente tédio, ansiedade ou uma tarefa parece impossível, o sistema nervoso dispara um alerta de perigo. O problema surge quando interpretamos esse alerta como uma necessidade de alívio imediato. O erro comum é acreditar que o estresse é algo que precisa ser eliminado instantaneamente, quando na verdade ele é apenas um sinal de carga. Ao tentar eliminar o estresse rápido demais, criamos um ciclo de dependência do estímulo que nos torna reativos, não proativos. Para entender como isso funciona na prática, observe o mecanismo da distração em situações limite. Durante um trabalho que exige concentração prolongada, a mente começa a processar a fadiga como uma ameaça. O nível de glicose no córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento e controle de impulsos, cai levemente. O cérebro, interpretando isso como uma escassez de energia, tenta desviar a atenção para qualquer atividade que ofereça uma recompensa rápida. É aqui que entra o primeiro ponto de virada. Você não se distrai porque é preguiçoso, você se distrai porque seu cérebro está tentando economizar energia em um momento de estresse percebido. A luta pelo autodomínio começa quando você identifica esse mecanismo de economia de energia e, deliberadamente, escolhe não seguir o caminho mais fácil. A tensão aumenta quando percebemos que o isolamento social ou a rejeição acionam áreas cerebrais idênticas às da dor física. É por isso que, quando nos sentimos pressionados por uma crítica ou pela necessidade de aprovação, perdemos o controle com muito mais facilidade. A mente tenta restaurar o equilíbrio através do impulso de resposta. Se alguém o questiona em um momento de exaustão, a tendência natural é atacar ou se fechar. Nesse estágio, o autodomínio não é sobre ser calmo, mas sobre reconhecer a descarga hormonal que está acontecendo no seu corpo. Se você não consegue nomear o que está sentindo, você se torna refém desse sentimento. Nomear a raiva ou a ansiedade de forma neutra já reduz a ativação da amígdala e devolve uma fração do controle ao córtex pré-frontal. Muitos tentam contornar isso com produtividade, mas a produtividade é apenas uma camada superficial. Se você tenta forçar o controle sem entender o que dispara o seu descontrole, você apenas aumenta a pressão sobre si mesmo, tornando a explosão final mais provável. É como tentar manter uma tampa sobre uma panela de pressão aumentando o fogo. O verdadeiro poder mental reside em observar o impulso, reconhecer a sua natureza e permitir que ele passe sem que você se identifique com ele. A desconexão entre o que você sente e o que você faz é o que define o grau de liberdade que você tem sobre a própria vida. Há uma consequência visível para quem ignora esses ciclos. O esgotamento não vem pelo esforço,
mas pela constante batalha interna que não é resolvido. Quando você vive reagindo a impulsos, seu estoque de energia mental se dissipa. A clareza mental é um recurso finito, e se você gasta tudo o que tem tentando conter impulsos em vez de integrá-los, você chegará ao fim do dia sem capacidade de julgamento. O custo aqui é a sua própria personalidade. Você se torna uma sequência previsível de reações ao ambiente. Ao observar atletas de elite ou profissionais em situações de risco, percebe-se um padrão comum: eles não eliminam o medo ou o desejo de parar. Eles simplesmente criam uma distância entre o que sentem e a ação. Eles tratam o próprio impulso como um dado externo, algo que está ali, mas que não tem autoridade para comandar o próximo movimento. Essa é a virada psicológica fundamental. O autodomínio não é um estado de graça ou uma virtude que se conquista após anos de meditação. É uma habilidade técnica que se aplica no momento exato em que a sua mente grita para que você tome a decisão errada. A pergunta central, que define o nível de controle de uma pessoa, é o que você faz quando a sua mente insiste que você está exausto demais para continuar. Se a resposta for sempre parar, você está treinando o seu cérebro para desistir na primeira dificuldade. Se a resposta for observar a exaustão como uma sensação física, mas manter o ritmo mesmo que em menor escala, você está construindo uma arquitetura mental mais resiliente. O poder mental é medido pelo seu tempo de latência entre o estímulo e a resposta. Quanto maior for esse espaço, mais controle você detém. No fundo, o que tentamos esconder de nós mesmos é que a perda de controle é, muitas vezes, uma escolha feita por conveniência. É muito mais fácil culpar o cansaço, o ambiente ou as pessoas ao redor do que assumir que, naquele milissegundo de escolha, nós decidimos ceder ao conforto da reação automática. A revelação mais desconfortável é perceber que a sua mente não é sua inimiga, mas um mecanismo de sobrevivência adaptado para um mundo que não existe mais. Ela quer te manter vivo, não quer te tornar eficiente ou realizado. Ela prefere a inércia, o atalho e o prazer imediato. A mudança real ocorre quando você para de lutar contra o mecanismo e começa a trabalhar com ele. Não se trata de suprimir, mas de observar. Quando sentir aquele impulso súbito de abandonar uma tarefa difícil, de explodir com alguém ou de buscar uma distração desnecessária, não tente lutar contra o sentimento. Apenas reconheça: estou sentindo uma pressão para agir de forma automática. Esse reconhecimento simples retira a força motriz do impulso. Ele deixa de ser um comando e passa a ser apenas uma observação. Não existe um manual que garanta que você nunca mais perderá o controle. O que existe é a consciência constante de que, no próximo milissegundo, você terá novamente a chance de agir de forma diferente. O autodomínio é uma sequência infinita de pequenas escolhas conscientes, ignorando o conforto do automatismo. No final, o poder que você busca não é a capacidade de dobrar o mundo à sua vontade, mas a capacidade de garantir que, sob qualquer pressão, as suas ações ainda pertençam a você. A sua verdadeira força está na clareza de saber que você não é o seu impulso e que entre o estímulo e a reação reside toda a sua liberdade.